Como eu disse para vocês, então a gente começa finalmente a falar das vanguardas, né? Tem gente que não considera o período anterior a esse como arte moderna, né? Mas já existe um consenso na maior parte dos autores que a modernidade começa lá no impressionismo, né? A partir do surgimento da fotografia, dali para frente, com aquele monte de influências que eu fui falando para vocês, tudo ali já é moderno, né? Na verdade, tudo estava preparando o terreno para essas vanguardas. Né? Essas vanguardas, elas foram inovadoras, mas, de certa forma, elas tiveram um caminho preparado para que elas surgissem. Né? Não surgiriam do nada, né? E a gente começa pela maior delas, que é o expressionismo. Aliás, há quem diga que só existe expressionismo. Ponto. Expressionismo é a arte moderna. A arte moderna é expressionista. Esse monte de gavetinhas que a gente abre para separar as coisas. Ah, aqui é cubismo, ali é dadaísmo, ali é surrealismo, ali é. Enfim. Na verdade, na essência, todas as vanguardas são expressionistas. Né? O que diferencia uma vanguarda da outra seriam questões mais estéticas, digamos assim, na maior parte dos casos, e em alguns casos, se o nível de provocação ao público é mais suave ou é mais intenso. Né? Mas, na essência, todos eles são expressionistas. Então, arte moderna é revolta. Revolta contra o quê, amiguinho? Contra o naturalismo, né? Então, só copiar as coisas como elas são já não é suficiente para a história da arte. Né? A arte tem que ir além de mostrar o mundo à nossa volta, porque o mundo à nossa volta todo mundo tem contato, basta ter olhos para olhar, não é? E criaram uma máquina capaz de registrar essa realidade, transformar esse instante num instante eterno, que seria a fotografia, né? E ainda que não fosse um instante congelado, mas que se registrasse o movimento, para isso já existia o cinema, por exemplo, né? Enfim, então esse registro do natural começou a perder o sentido. Né? Não é um desafio mais para a arte. É revolta contra a noção de espaço. Na medida em que eu não começo a imitar a realidade e vou me focando em pedaços dessa realidade, em expressões das pessoas, em maneiras de se trabalhar um ambiente ou um cenário que fique diferente do natural, se eu me focar nos objetos, na natureza morta, eu começo a perceber que muitos desses artistas, sobretudo os artistas pós-impressionistas, eles começam a eliminar a noção de espaço, a noção de profundidade, né? A profundidade vai começando a ser abandonada, né? Em favor de uma simplificação dessa realidade. Né? Se eu não vou copiar como ela é, eu vou representá-la de maneira simbólica. E o símbolo não necessariamente tem profundidade. Não é? A arte moderna ela é uma revolta contra a objetividade. Né? Vamos pensar no nome dos quadros que eu apresentei para vocês quando a gente ia sair do realismo para o impressionismo. Né? Eu dei dois exemplos de pintura, uma pintura do Ingres que se chamava A Banhista, né? E uma pintura do Renoir que se chamava A Banhista. Por que se chamava Banhista? Porque dentro da pintura tinha uma mulher que ia tomar banho. É mais objetivo que isso, impossível, né? Agora, se eu estou me revoltando contra a objetividade, eu vou valorizar o quê? A subjetividade. E o que é subjetivo? É a maneira como cada um
observa o mundo, é a maneira como cada um emite sua opinião sobre uma coisa ou outra. Há quem adore contemplar a natureza, há quem odeie contemplar a natureza, né? Então, não existe um consenso de que a natureza é linda, né? É uma questão mais de opinião. E se essa opinião for transformada em imagem, eu posso fazer a natureza linda, mas posso fazer a natureza feia também, né? Eu posso fazer o ser humano perfeito e posso fazer o ser humano com todas as suas imperfeições, né? Eu fujo da objetividade e vou para o campo da subjetividade. O limite da subjetividade é o que, amigo? É o que? É a abstração. Quando eu me afasto totalmente da realidade, quando eu me afasto totalmente de algo que possa ser reconhecível, né? O que aparece ali na minha frente são cores, formas, texturas, e você vai perguntar, por que o cara fez isso, professor? Essa é a grande pergunta que surge com a arte moderna. O porquê ele fez isso? Por que ele fez dessa maneira e não de outra? Né? Não adianta você perguntar isso, ou melhor, você pode até perguntar isso em movimentos anteriores, chegar no Renascimento, por exemplo. Ah, por que ele fazia a figura humana tão perfeita? Você vai ter uma resposta para isso. O curioso é que essa resposta vale para Leonardo da Vinci, essa resposta vale para Michelangelo, essa resposta vale para Rafael, enfim. Diferente da arte moderna, né? Que você tem respostas diferentes para maneiras diferentes de se expressar. O artista moderno, ele se destaca não mais por ser um especialista em copiar a realidade, ele se destaca em ser inovador, ele se destaca em ser diferente, né? Então, onde ele vai buscar inspiração para essa diferença? Na subjetividade, dentro de si, né? A sua visão do mundo, ou a visão do mundo que ele compartilha com um pequeno grupo de amigos, né? Seria essa a ideia. Enfim, a arte moderna é revolta contra a racionalidade. Bom, se eu falei que o limite da subjetividade é a abstração, ela flerta com o irracional, ela flerta, às vezes, até com a loucura, né? Então, você fugir da razão é uma das maneiras de você fugir dessa objetividade, né? Ela vai na rasteira da subjetividade. Bom, e finalmente a arte moderna é a revolta da representação de si. Hã? Como assim? Quer dizer que na arte moderna não se faz mais autorretrato? Não, amiguinho. Quando eu digo representação de si, é a representação exterior. É a casca, é o molde, né? Mas essa representação, ela pode ser subjetiva. Eu posso nem estar no quadro e estar falando de mim mesmo, né? Ou eu posso estar no quadro duplicado, triplicado, como no caso da Frida Kahlo, por exemplo, né? E ser um quadro que, apesar de ter paisagem, apesar de ter outras coisas, está falando de coisas subjetivas, coisas que dizem respeito às dores de Frida Kahlo, por exemplo, né? Então, essa representação de si não é uma representação da casca, mas é uma representação da essência do ser humano que é atingida quando se foge da tal da objetividade. Nada pode ser mais óbvio na arte moderna. Tudo tem que ser provocativo, tudo tem que ser pensado. A arte, ela passa a ser catalisadora, ela passa a ser provocativa, ela passa a ser, muitas vezes, até panfletária. O que é uma arte panfletária? Panfleto é um folheto, é você distribuir, fazer propaganda de algo na rua, né? Você vai fazer propaganda de uma loja que você abriu que vende água mineral, né? E aí você coloca as pessoas para distribuírem papeizinhos no farol. Isso é panfletagem, né? Só que o termo panfletário, ele é mais antigo, ele vem dessa coisa de você
espalhar ideologias, né? E a gente está num caldeirão, nesse início do século XX, um caldeirão onde onde está fervilhando várias ideologias, né? A grande filosofia que norteia o pensamento humano nessa primeira metade do século XX, a gente dá o nome de expressionismo. O expressionismo, ele aceita essas ideologias todas, né? Dá para você encaixar essas ideologias todas, porque o expressionismo, ele é subjetivo, ele valoriza a subjetividade, né? Então, o que é opinião para um, o que é opinião contrária para outro, tudo é válido, né? Então, tudo é possível se colocar ali dentro. Por isso que a gente diz que o expressionismo aceita tudo, né? O expressionismo o grande movimento artístico que resume a arte moderna. Ele é pessimista, porque o homem, ao mesmo tempo em que ele mostrou ser capaz de recontar sua história, que ele mostrou ser capaz de conseguir prosperidade através da industrialização, ao mesmo tempo ele mostrou ser cruel para com seus pares, né? Seja explorando como mão de obra barata, seja almejando o poder, seja invadindo o espaço do outro, seja provocando a guerra, seja provocando as maiores aberrações durante a guerra. Então, o ser humano mostrou o pior de si nessa primeira metade do século XX. Lógico que a maior visão que o homem pode ter de si mesmo é uma visão irônica, é uma visão pessimista, né? Nada muito romanceado. Não há espaço mais para o romantismo. O romantismo morreu, né? A não ser que tenha algum artista que, dentro da sua opinião do mundo, ele ainda consiga ver um fio de esperança e veja a humanidade de uma forma mais romântica. Mas ele não é mais um grande movimento. A gente passa a estudá-lo como opinião pessoal, né? O que são as vanguardas? É um termo que vem do militarismo, né? A divisão de vanguarda é quem vai à frente, né? Quem vai abrindo o caminho, né? Quem gosta de histórias de Segunda Guerra, de Primeira Guerra Mundial, enfim, existe sempre uma parte do batalhão que é mandado para a linha de frente para investigar o inimigo, para atacar o inimigo na surpresa, etc. E é quem vai na frente. O restante segue se essa linha de frente teve sucesso, né? Então, como eles estão à frente dos outros, é chamado de vanguarda, a guarda da frente, né? Por extensão, se associa a tudo que é pioneiro, que é renovador, que traz conceitos novos, avançados, principalmente nas artes, né? E em se tratando de arte, especificamente, no início do século XX, esses movimentos artísticos mais radicais, né? A gente começa a perceber um pipocar de movimentos artísticos simultâneos ao longo do século XIX, que no início do século XX, em poucos anos, em poucas décadas, você encontra 4, 5, 6, 8, 10 movimentos artísticos totalmente diversos, convivendo no mesmo espaço, né? São a essência do modernismo como estética. Você fala em modernismo, você pensa nas vanguardas todas, apesar das vanguardas todas terem suas diferenças entre cada uma delas, né? Então, finalmente, tudo que representa essa ruptura com o padrão da arte da sociedade do século XIX é o que a gente chama de vanguarda. São as vanguardas europeias, que depois influenciam o resto do mundo para trazer a arte moderna. Características gerais da arte moderna, né, e do expressionismo.
Como ele quer se afirmar como uma arte nova, ele vai renegar o passado. Não que o passado deixe de ter qualidade, mas ele deixa de fazer sentido, né? Então, eu não quero ser mais acadêmico. Chega de academicismo, né? Eu vou romper com os princípios estéticos do passado, então, né? Eu vou ter que criar novas técnicas para que eu possa substituir pelas técnicas acadêmicas que já existem. E de que maneira que eu vou inventar essas novas técnicas? Eu vou partir para o caminho da arte experimental. Se eu fizer dessa maneira, será que dá certo? Uia, deu certo. Ou vou criar um jeito diferente de fazer. Que interessante esse jeito diferente de fazer. Então é a arte experimental. Né? Normalmente, como o público está tão acostumado a ver aquela arte bonitinha, aquela coisa certinha do academicismo, normalmente ele fica chocado ao ver essa arte moderna. Né? Então, quando a gente fala agressão ao público, não é uma agressão efetiva, física, dar um soco no cara que tá vendo o seu quadro. Mas é quase isso, né? É uma arte que, por ser tão diferente, ela choca as pessoas, né? Ela causa o estranhamento, ela esfrega a feiura na cara da pessoa, né? E muito dessas imagens não aceitas, elas por fugirem da cópia do real, por fugirem dos princípios estéticos do passado, elas vão buscar o caminho da simplificação, né? E se a gente voltar à pré-história, já que a gente falou de arqueologia, se a gente voltar à pré-história, quanto mais antiga a produção pré-histórica, mais próximo da realidade é. Vou até sair do slide aqui para voltar a ver as carinhas de vocês aí na telinha. Né? Quanto mais antiga essa arte, se a gente voltar para a pré-história, né, no tempo da arte rupestre, a arte feita rupestre não, da arte parietal, a arte feita nas cavernas ainda, né, que é a parte mais antiga, que corresponde ao Paleolítico na pré-história, a gente vê uma produção visual daqueles animais bem próximos do real, né? Boi com jeito de boi, cavalo com jeito de cavalo, né? E a gente fica impressionado por ser uma imagem pré-histórica, né? Tamanha proximidade do real, claro que dentro das limitações do ser humano, né? Mas enfim, mesmo com todas as limitações, tinha necessidade de se fazer uma imagem real do boi, porque fazendo essa imagem real do boi, você estava se apossando do boi em parte. Né? Com o desenvolvimento do raciocínio do ser humano, a partir do momento que ele começa a desenvolver as primeiras invenções, né? O fogo, a roda, né? Começa a construir sua residência, passa a sair das cavernas e ir para o espaço mais aberto, começa a criar os animais, a vida se torna um pouco mais fácil para o ser humano, ou menos difícil para o ser humano, e o seu pensamento vai se tornando cada vez mais abstrato. Então, as representações de animais, de figuras humanas lá na pré-história vão se tornando mais simplificadas, mais abstratas. Então, a gente daí faz a seguinte associação, que a abstração geralmente está ligada a desenvolvimento do raciocínio, né? A uma ideia mais elaborada. Para você entender um símbolo, você precisa ter muito do que esse símbolo significa interiorizado em você. Né? Alguns símbolos são universais. Né? Você mostra para uma pessoa aqui no Brasil, você mostra para uma pessoa lá no Japão, ela vai ter a noção exata do que é esse símbolo. Alguns símbolos são locais. Né? E quanto mais universais são os símbolos, mais simplificados eles estão. Que nem o símbolo de ligar. Qualquer objeto eletrônico hoje em dia tem um botão power. Qual é o símbolo do botão power? Alguém sabe dizer? Eu não sei por que estabeleceram isso como símbolo, mas se você prestar atenção em todo aparelho eletrônico, você vai ter aqui uma bolinha com um traço no meio. Isso é o círculo com um tracinho. Né? Esse é o power. Né? Você não precisa estar mais escrito embaixo, power, ligar, on, não.
Você viu lá, o folheto todo escrito em japonês. E como é que você sabe se você apertar aquele símbolo, você vai ligar o aparelho? Né? É através das suas experiências, você vai adquirindo esses conhecimentos. Então, a abstração, porque a bolinha com tracinho no meio não quer dizer nada se você for parar para pensar realmente, né? Mas o nível de abstração de pensamento que a gente tem para associar aquilo com ligar o aparelho, precisa de muito raciocínio, né? Exige um aprofundamento maior do que só olhar a imagem, né? Então, nesse sentido, é muito subjetivo. Se universalizou, mas é muito subjetivo. Né? Então, a arte moderna, ela tem essa cara. Né? A melhor maneira da gente entender a arte moderna é se a gente conseguir entender os caminhos pelos quais a gente foi caminhando até descobrir a tal da arte abstrata. Porque a gente começa a perceber a caminhada desse expressionismo, de um expressionismo figurativo, para chegar até a abstração, né? Tanto que o primeiro grande movimento contemporâneo é o expressionismo abstrato, né? Então ele seria o auge, o final disso tudo, né? Então, para a gente chegar a entender a arte moderna, a gente tem que entender que ela é subjetiva e que ela exige um raciocínio maior da gente, né? E tem tudo a ver com o desenvolvimento humano e com a redescoberta da arte pré-histórica. Você vê que faz um ciclo todo, né? Faria todo sentido ela surgir logo depois da própria arqueologia ter virado moda, né? Se você, de uma certa forma, for pensar na arte do Egito Antigo, ela tem muito de subjetividade, né? Ela não tem mais a profundidade, enfim, né? Aliás, ela não tinha profundidade, né? E a gente está meio que retornando um pouco a certas características da arte antiga na arte moderna, né? Bom, para encerrar, então, vamos continuar aqui. Gombrich. Se você for estudar qualquer assunto relativo à arte na faculdade, ou fazer design, ou fazer artes plásticas, ou fazer artes cênicas, enfim, qualquer curso dentro do caminho das artes, você com certeza vai precisar estudar a história da arte com esse tal de Gombrich. O cara é fera. Ele fala assim, ó, sobre a modernidade. O artista moderno quer criar coisas, não apenas a cópia de um objeto real. Ele quer criar coisas, não apenas a cópia de um objeto real. Então, por mais que a pintura dele seja uma paisagem da cidade onde ele nasceu, ou um retrato de uma pessoa que ele conheça, ele não está copiando essa paisagem, ele não está copiando essa pessoa, ele está criando algo, ele está criando uma imagem que se relaciona com isso de alguma maneira, né? O artista moderno quer criar coisas, não apenas a cópia de um objeto real, por mais habilidosa, não apenas uma peça de decoração, por mais engenhosa, mas algo mais importante e duradouro que ambas, que ele sente ser mais real que os objetos vulgares da nossa existência. Olha que profundo isso, né? Então, ele quer ir além, é uma opinião que ele tem sobre o mundo. Bom, a primeira das vanguardas, então, que surge é o tal do expressionismo. É uma expressão da agitação interna por meio de distorções. A gente tem alguns grupos que são importantes. O expressionismo não surgiu num lugar só, mesmo porque eu falei que ele é muito mais filosofia do que movimento artístico, né? Então, alguns grupos de artistas que buscavam linguagens modernas passaram a ser chamados de expressionistas um pouco mais para frente, né? Porque eles compartilhavam essa visão de mundo exagerada, exacerbada através da distorção, né? A gente tem os Le Fauves,
que deram origem ao fauvismo em 1904 a 1908. A gente tem o grupo do expressionismo alemão, né, que basicamente são dois grupos principais, Die Brücke, a ponte, e Der Blaue Reiter, não sei se é bem assim que se pronuncia, mas é o Cavaleiro Azul, né, que correspondem à fase moderna do expressionismo. Beleza? E ainda é uma tendência importante na arte contemporânea. Então, são esses grupos que a gente vai tomar como início para o que a gente fala de vanguardas e expressionismo. Então, a frase do Gombrich que eu estava apresentando para vocês é essa aqui, tá? Então, só para marcar, né? O artista moderno quer criar coisas, não apenas a cópia de um objeto real, por mais habilidosa, não apenas uma peça de decoração, por mais engenhosa, mas algo mais importante e duradouro que ambas, que ele sente ser mais real que os objetos vulgares da nossa existência. E aí, como eu estava falando para vocês, esses são os grupos, então, que dão origem ao expressionismo aí, né? Então, o que eles têm em comum é essa representação do mundo simplificando, geometrizando, distorcendo, usando a cor como elemento emocional, né? Então, é a expressão da agitação interna, desse descontentamento para com a humanidade, para com o mundo, né? Por meio de distorções na imagem. Então, a gente tem aí o Le Fauves, que surgiu basicamente na França, e a gente tem os dois grupos alemães aí, Die Brücke e Der Blaue Reiter, a ponte e o Cavaleiro Azul, né? Ó, você vê que todos eles são mais ou menos contemporâneos. Quando a gente põe data de final, 1908, né, não quer dizer que o fauvismo tenha acabado ali, né? Mesmo porque, vamos pegar como exemplo um artista fauvista, que é o Matisse, por exemplo. O Matisse não morreu em 1908. Ele continuou pintando e trabalhando dentro do seu estilo, né? Mas o que eles preconizavam como característica desse grupo e desse estilo de pintura ficou em moda até 1908. Tá dando para entender? É mais ou menos o que acontece aí com o grupo A Ponte, que vai até 1913, e o Cavaleiro Azul, que vai até 1914. Não que eles não continuem pintando e produzindo a sua arte seguindo essas linhas depois. Mas aí eu estou falando de um período onde as características de cada um desses grupos estavam na moda. A fase moderna inicia no final do século XIX, então a gente tem como precursor o Van Gogh, muito embora a gente não possa chamar ele de expressionista, porque o termo expressionismo não existia ainda, né? Mas ele tem todas as características, todo jeitão de ser expressionista. A gente tem também o Munch, que depois eu vou apresentar para vocês aí, que tem muito a ver com a pintura do Van Gogh, né? E o expressionismo, como eu falei, ainda é uma tendência muito importante na arte contemporânea. Tanto que, como eu falei para vocês, o primeiro movimento contemporâneo é o expressionismo abstrato. Então, ele é uma síntese dessa trajetória expressionista em busca de fugir da objetividade, que culmina com a arte abstrata, né? A arte abstrata vai surgir nesse caminho todo. Beleza? Nós temos aqui, deixa eu ver quantos minutos. Vocês pediram minutinhos para mim, acho que melhor não falar mais nada hoje. Então, próxima aula a gente começa falando do fauvismo. Fauvismo é uma vanguarda, mas guarde na sua mente que fauvismo é expressionista. Fauvismo é expressionista. A gente só chama de fauvismo porque é um tipo de expressionismo que surgiu lá na França por um pequeno grupo de pintores que ficaram conhecidos como as feras. As feras ou les fauves, que é de onde vem o termo fauvismo. Os caras eram modernos, mas eles eram muito talentosos e tiveram seu talento reconhecido muito rapidamente, por isso que eles eram chamados de as feras. Ganhavam concursos de arte, salões de arte, mesmo com uma linguagem totalmente moderna, o que é bem interessante, né? Para um mundo que estava centrado na arte
acadêmica.